Vamos agora trazer informação a respeito da morte da enfermeira Soraya Sátiro. Isso foi há 6 meses, né? Ela foi assassinada por 2 jovens. Um sobrinho e o outro era amigo do sobrinho, tá? Essa aqui era a enfermeira, Soraya. Ela foi atingida com pelo menos 20 golpes de faca, gente. A justiça já definiu a sentença dos acusados. E o nosso Rogério Fernandes está nesse momento com detalhes, com informações e acompanhado aí do advogado, que inclusive é uma situação atípica, né? O advogado é sobrinho da vítima e primo de um dos acusados. É isso, Rogério? Explica pra gente. Bom dia mais uma vez. É isso, Salatel. É isso, Salatel. Arquelau Sátiro é primo do Igor Sátiro, sobrinho da vítima. Ele também é sobrinho da Soraya Sátiro, o crime que ocorreu em 12 de julho do ano passado, em Capimacio, zona sul da capital. Os dois seriam entrados na casa, tinham um objetivo de dinheiro, tem toda uma história que a gente já contou, todo mundo já conhece, mas infelizmente, né, a Soraya não está mais entre nós e ontem saiu, portanto, a condenação. A princípio, o Igor Sátiro, 21 anos e 6 meses, e o Luiz Felipe, 21 anos e 4 meses. Mas tem aí um abatimento, que já estavam presos, daí o resultado ter saído um pouco menor, mas a pena foi essa. Arquelau, muito bom dia mais uma vez, obrigado por nos atender. Como a família recebeu essa sentença? Que foi um pouquinho acima da pena mínima, que é de 20 a 30 anos. Mas como é que a família recebeu tudo isso? Bom dia, Salatiel, bom dia a todos que nos assistem. Então a família ficou um pouco surpresa, porém insatisfeita, né? Triste, tendo em vista que a sentença foi muito próxima, como você falou agora, muito próximo ao patamar mínimo legal. O crime de latrocínio, o artigo 157, parágrafo 3º, fala que é de 20 a 30 anos. Então ele pegou aí um pouco mais de 21 anos, então beirando a pena mínima. Mas é a lei, infelizmente, é a lei do Brasil. Isso porque tem muitos benefícios, né, para os acusados, tais como eles são réus primários, foram réus confessos, a lei fala que aquele que confessa é uma causa de diminuição de pena, bem como são menores de 21 anos. Então tudo isso, esses requisitos fizeram com que eles pegassem a pena muito próximo ao mínimo. Isso não ficou definido, por exemplo, e nem haveria essa necessidade, que o mais grave já aconteceu, que foi a perda da Soraya. Mas não ficou definido exatamente quem, de fato, utilizou aquela faca. Não, infelizmente a justiça não conseguiu apurar esse detalhe, quem foi que, né, acutilou 20 facadas, né? Mas o juiz, de forma muito sábia, falou que na sentença, né, sentença extensa, né, ele discriminou bem que, independente de quem foi o causador, né, aquele que desferiu as facadas, os dois são culpados, né? Os dois são corresponsáveis. Houve uma articulação dos dois? Sim, com certeza. Agora, é uma outra informação de que a defesa do Luiz Felipe, o amigo aí, portanto, do Igor, que teria participado, teria entrado também naquela casa e, portanto, também condenado. Esse está no Rio Grande do Norte, o Igor continua em São Paulo, teria alegado insanidade mental, foi isso? Foi, durante todo o processo, ele, na defesa, sempre, né, bateu no ponto da insanidade mental do Luiz Felipe, né, que ele não tivesse o juiz no lugar, né, tivesse problemas psiquiátricos, mas o juiz não acatou essa tese, não aceitou, né, estou aqui, condenou de forma rigorosa, tão quanto o Igor. Porém, vale a pena salientar que essa sentença saiu ontem, 9 de janeiro, até o dia 20 de janeiro, o judiciário está com os prazos suspensos, tá? E cabe também recurso para todas as partes, tanto para a promotoria, como também para os advogados dos acusados, tanto do Igor como do Luiz Felipe. Então eles têm 5 dias, depois do prazo, que é dia 20, retornar, né, à justiça, 5 dias para recorrer ou não. Acredito que a defesa dos acusados não deverá recorrer, porque ficou muito próximo ao mínimo, né? Não sei se a promotoria, vai recorrer ou não. Se pudesse aumentar essa pena. Mas com relação ao pedido, tentando constatar que ele teria insanidade mental, no caso de Luiz Felipe, não teria laudos, não teria apresentado esses laudos, documentos? Não, juntaram sim laudos, né, mas o juiz não aceitou. O juiz não aceitou até porque o Luiz Felipe era um jovem, né, que trabalhava, um jovem que estudava, fazia faculdade. Então o juiz entendeu que era uma pessoa que tinha o seu dia a dia normal, como qualquer um cidadão. Então não era doente da cabeça, coisa nenhuma.
E com relação à possibilidade do Igor Sátiro vir cumprir essa pena no distrito da Cupa, que é no Rio Grande do Norte, a transferência dele de São Paulo para cá. Não, por enquanto essa hipótese está descartada, né? Até porque não foi esse assunto discutido na sentença, né? A sentença apenas impôs essa condenação, né, de 21 anos e 6 meses para o Igor e não discutiu para onde ele vai pagar a pena. O Igor, na audiência de instrução, ano passado, pediu para que continuasse preso lá e assim está sendo mantido. Agora, além do latrocínio, a condenação por latrocínio, também tem o furto qualificado, que é um outro processo, pode vir uma outra pena. Esse processo do latrocínio foi a sentença ontem, está em andamento na 10ª Vara Criminal aqui de Natal, o processo de furto, né? Porém, a pena do furto é muito branda, é muito leve, é de 1 a 4 anos. Então, vai atrapalhar um pouco, e vai somar as penas do Igor, né, do latrocínio com furto, vai. Mas por ser muito branda a pena do furto, não vai alterar muita coisa também. Infelizmente. De uma certa forma, há um conforto psicológico para a família pela condenação, talvez a não esperada, mas de uma certa forma assim. A família ficou surpresa com a sentença ontem, né, e a ferida foi mexida novamente. Estava tudo caminhando para a tranquilidade e a gente pôde relembrar tudo, né? Inclusive a família, minha avó sofre muito, a filha da Soraya sofre demais. Na ceia natalina, dia 24 de dezembro, onde Soraya costumava reunir toda a família e amigos em sua casa. Era a tradição da família. Todo Natal tinha que ser na casa de Soraya. E esse ano a família foi o que mais sentiu, né, essa perda. E minha avó, como falei, a minha avó e a Tets, a filha, foi as que mais sofreram, choraram. Então, assim, foi bem angustiante esse período natalino, sem a Soraya. Mas Deus está confortando a todos e vida que segue. Arquelau Sátiro, sobrinho da vítima, a Soraya Sátiro, enfermeira assassinada no passado, 12 de julho, em Capim Macio, na sua casa, pelo sobrinho, o Igor Sátiro, e pelo amigo dele, o Luiz Felipe, ambos condenados ontem, a princípio por latrocínio. Ainda vem uma outra condenação, essa bem mais branda, com relação a furto qualificado. Salatiel, é essa a posição da família, uma ferida que é mexida mais uma vez, portanto, a dor é para o resto da vida, não resta dúvida, e de uma certa forma se esperava até uma pena maior, um pouquinho acima da pena mínima de latrocínio, que é de 20 a 30 anos de prisão. Eu volto com você, Salatiel. Obrigado, Rogério, pela participação e informações. Agradeço aí ao doutor Arquelau Sátiro, que trouxe esclarecimentos jurídicos, tudo detalhado a respeito desse caso, não é? Que aconteceu há cerca de 6 meses. A decisão da Justiça condena a apenas 20 anos, né, os 2 acusados, que agora foram condenados e vão pagar pelo crime que cometeu, ou pelos crimes, né, porque tem mais um que ainda deve ser julgado, né? Ainda cabe recurso para eles, como foi esclarecido pelo doutor Arquelau, mas acredito que não vai acontecer nada diferente desta condenação.